O vídeo a seguir refere-se ao uso de anabolizante e seus impactos na saúde humana. Os esteroides anabolizantes androgênicos são moléculas sintéticas derivadas da testosterona. Essa, por sua vez, corresponde a um hormônio esteroide, com função androgênica e anabólica, sendo considerado o principal hormônio sexual masculino. Os anabolizantes produzidos a partir da testosterona apresentam as propriedades anabólicas, como o aumento da síntese proteica e o estímulo ao crescimento da força e da massa muscular, e também as propriedades androgênicas, como o desenvolvimento dos caracteres sexuais e a diferenciação do sistema reprodutor masculino. Esse tipo de esteroide foi inicialmente desenvolvido para fins terapêuticos, com o objetivo de reposição hormonal em alguns casos de algumas doenças. Entretanto, devido às características anabólicas que também são advindas do uso dessas drogas e induzem, por exemplo, o aumento no ganho da massa muscular, aumento no desenvolvimento da força e na velocidade de recuperação, esse tipo de substância passou a ganhar destaque no âmbito esportivo, onde ela traria impactos positivos no desempenho esportivo e na aparência física daqueles que a utilizam. No Brasil, os esteroides anabolizantes androgênicos são considerados medicamentos, e o seu uso em contextos clínicos específicos é permitido por lei. Para que eles sejam vendidos aos pacientes, é necessária a apresentação de receita médica. A maior preocupação advinda do uso dos anabolizantes configura o abuso dessas substâncias, que refere-se ao uso ilícito delas sem a prescrição médica, visando apenas o melhoramento do desempenho físico e de questões estéticas. E embora os efeitos do uso dos anabolizantes pareçam benéficos e atrativos para aqueles que buscam resultados físicos de forma mais rápida, o uso dessas drogas de forma indiscriminada e em doses suprafisiológicas traz inúmeros impactos à saúde humana, o que torna o uso dos anabolizantes uma questão de saúde pública. O objetivo desse estudo é o entendimento dos impactos nos diversos aspectos da saúde humana, devido ao crescente uso de anabolizantes. Vamos abordar efeitos psicológicos, impactos hepáticos, impactos no sistema cardiovascular e os efeitos estéticos. Quanto aos materiais e métodos utilizados para o nosso trabalho, primeiro a gente reuniu as informações a respeito dos anabolizantes, e desses impactos na saúde humana, buscando em várias bases de dados, como o PubMed, Google Acadêmico, Cielo, Periódico da CAPES, fazendo assim um levantamento bibliográfico de acordo com as palavras-chave, como anabolizante, impactos, anabolic steroids, saúde, effects, health. Todas essas palavras foram utilizadas. E foram utilizados também filtros, que no primeiro momento a gente utilizou os filtros de 2018 a 2023, mas a gente percebeu que seria necessário recalcular de 1990 a 2023, já que a gente teve vários trabalhos muito importantes e de alto impacto nesse período de tempo. Os artigos, eles todos em língua portuguesa ou em inglês, e em inglês também, e também gratuitos para leitura. Os efeitos foram escolhidos de acordo com os mais relevantes, os mais presentes nos estudos que foram lidos por nós. Então, efeitos psicológicos, cardiovasculares, hepáticos e estéticos foram os abordados aqui no presente trabalho. Impactos psicológicos no uso de esteroides anabolizantes. Existe uma forte motivação para o uso persistente, apesar dos efeitos colaterais, sendo muitas das vezes sustentada por fatores psicológicos. A utilização contínua de esteroides anabolizantes pode causar alterações comportamentais e psiquiátricas, como alterações de humor, euforia, insônia, agressividade, depressão, entre outros casos. Os efeitos psicológicos estão relacionados ao tipo, combinações, doses e duração do uso, existindo uma relação dose-resposta entre o uso de esteroides anabolizantes e os efeitos psicológicos, na qual aqueles que têm maior exposição cumulativa ao longo da vida possuem maior risco de efeitos psicológicos adversos. É importante também ressaltar que existem 3 categorias de efeitos psicológicos dos usos de esteroides anabolizantes: o imediato, o prolongado e o grave, que podem levar a comportamentos violentos e antissociais. Nesse contexto, destaca a importância do profissional da saúde na compreensão dessas variáveis psicológicas, incluindo o potencial dos esteroides anabolizantes de causar uma dependência, e eles devem estar plenamente conscientes de que esses medicamentos sofrem uso indevido e, portanto, é necessário monitoramento rigoroso. Os impactos no uso dos esteroides anabolizantes no sistema cardiovascular. Bem, estudos mostram que o abuso dessas substâncias pode trazer consequências graves para a saúde do coração. Relatos de casos indicam que o infarto agudo do miocárdio é o evento mais comum associado ao abuso dessas substâncias.
No entanto, outros efeitos prejudiciais também foram observados, como o aumento da espessura do músculo cardíaco no ventrículo esquerdo, a redução da capacidade de bombeamento desse ventrículo e a formação de coágulos nas artérias. Mas por que os anabolizantes têm esses efeitos no sistema cardiovascular? Foi observado que essas substâncias aumentam a concentração de catecolaminas, que são um grupo de substâncias químicas produzidas pelo nosso corpo, que incluem a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina, nos receptores locais, e que estimulam o sistema nervoso simpático. Esse estímulo pode levar a um distúrbio temporário nos terminais axônicos simpáticos, aumentando a suscetibilidade à fibrilação ventricular e, em casos mais extremos, resultando em uma morte cardíaca súbita. Isso é especialmente preocupante para atletas profissionais que fazem o uso prolongado desse fármaco. Além disso, embora os anabolizantes sejam conhecidos por seu benefício no aumento da síntese proteica, crescimento muscular e eritropoiese, seu uso excessivo pode ter consequências tóxicas para o coração, aumentando o risco de várias doenças cardiovasculares. Alguns exemplos são a calcificação vascular, aterosclerose, tromboembolismo, hipertensão e espasmos coronários, apoptose miocárdica, hipertrofia cardíaca, arritmia e a parada cardíaca súbita. No sistema hepático, os danos causados pelo uso excessivo dos anabolizantes estimulam modificações nos valores séricos de algumas enzimas hepáticas, como aminotransferase, alanina aminotransferase, bilirrubina e gama-glutamiltransferase. A toxicidade no fígado causada por essas substâncias pode gerar síndrome colestática aguda, tumores hepáticos, lesão vascular aguda, doença hepática gordurosa e peliose hepática, uma forma rara de hepatite em que há formação de cistos repletos de sangue no fígado. Em estudos publicados, os tumores hepáticos têm sido associados com o uso de anabolizantes. A provável relação dessa associação entre o uso de esteroides e o aparecimento de tumores é reforçada pelo fato da regressão do tumor após a interrupção do uso dos esteroides. Os compostos 17-alfa-alquilados são um grupo específico de esteroides anabolizantes relacionados com o desenvolvimento de tumores hepáticos. Os efeitos tóxicos no fígado estão relacionados com a dose ingerida, e os impactos danosos na função hepática são geralmente reversíveis em decorrência da descontinuação do uso. Acerca dos impactos estéticos causados pelo uso de anabolizantes, é válido apontar que a sociedade atual supervaloriza indivíduos com aparência corporal perfeita, o que é sinônimo, principalmente no meio masculino, de um corpo altamente musculoso, muitas vezes inalcançável ou difícil de se alcançar por meios naturais. Por isso, muitos buscam o uso de anabolizantes para acelerar e atenuar esse processo de ganho de massa muscular e/ou perda de gordura. Entretanto, os efeitos colaterais, especialmente na aparência física do corpo, podem ser graves e irreversíveis, e atingem tanto homens quanto mulheres. Um estudo de 2022 mostrou que é comum a presença das seguintes situações em homens. Na figura 1, vemos a calvície, que é um processo natural na maioria dos homens, mas que é acelerado pela influência da testosterona no organismo. Na figura 2, vemos a ginecomastia, que é uma hipertrofia no tecido glandular mamário masculino, causada pela desregulação hormonal entre androgênicos e estrogênicos, de modo que o tecido se expressa de maneira semelhante ao feminino. Na terceira figura, vemos a acne vulgar, que ocorre devido à inflamação causada pelo aumento da produção de sebo pelas glândulas sebáceas, por influência também da testosterona. Em mulheres, o engrossamento da voz, o aumento do tamanho do clitóris e o aumento da quantidade de pelos no corpo são consequências do uso de anabolizantes, pois são hormônios andrógenos, ou seja, provocam no organismo feminino mudanças a fim de torná-lo mais semelhante ao organismo masculino. Assim, podemos afirmar que os impactos estéticos podem ser extremamente negativos caso o indivíduo faça uso contínuo ou exacerbado de anabolizantes, principalmente se isso ocorrer sem o aval de um profissional da saúde. O consumo de esteroides anabolizantes androgênicos para tratamento de déficit hormonal é positivo quando administrado corretamente com doses controladas por médicos, mas o uso indiscriminado tem graves consequências na saúde humana e é uma preocupação de saúde pública. Mesmo inicialmente destinado a fins terapêuticos, esses esteroides são amplamente utilizados nos esportes devido à rápida recuperação muscular e ganho de força. Porém, os impactos no sistema cardiovascular, os impactos psicológicos e os impactos hepáticos são vastos e não valem a pena. Assim, conscientizar a população sobre os riscos desses esteroides é fundamental, como a vigilância e monitoramento por parte dos profissionais da área da saúde. A regulamentação deve ser adequada e a restrição de acesso a essas substâncias são muito importantes para diminuir os danos à saúde pública.